se assentar. Nesse momento eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Salmo 1, Salmo de número 1. Irmãos, hoje nós vivemos em um mundo muito relativista, sim ou não? Hoje em dia é relativo muitas coisas que no passado era certo e era errado. Hoje depende da cabeça de quem pensa e depende da opinião de cada um. Nós vemos isso no mundo acontecendo em todos os aspectos. No aspecto cultural, religioso, social, não é isso? Hoje o padrão de família é relativo para o mundo. Hoje o padrão de família já não é o padrão estabelecido por Deus, mas de acordo com os desejos de cada um. Hoje nós temos muitas igrejas, denominações e religiões ao redor do mundo que pregam um caminho, que pregam uma salvação. Nós temos aí chamadas 5 religiões mundiais: hinduísmo, judaísmo, cristianismo e tudo mais. Cada uma delas prega um caminho de salvação. Todas elas mostram uma divindade e todas elas apontam o caminho dessa divindade e aonde esse caminho vai levar você. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós vemos que as pessoas elas buscam a felicidade, sim ou não? Quem aqui na Terra busca ser triste, infeliz? Todo mundo busca a felicidade, isso é óbvio, sim ou não? Mas o problema é onde as pessoas estão buscando essa tal felicidade. O problema é onde as pessoas estão tentando satisfazer aquilo que é um vazio dentro dela e ela tenta uma coisa, tenta drogas, tenta bebida, tenta ideologias e tenta outros pensamentos, mas parece que nada preenche aquele vazio. Certa vez um teólogo disse que dentro dele, antes de Cristo, havia um abismo que era do tamanho certinho de Cristo Jesus. Que quando Cristo entrou na vida dele, acabou qualquer abismo. Ele procurou satisfazer os seus desejos, com prazeres, com mulheres, mas somente Cristo preencheu o único vazio que ninguém mais preenchia. Então hoje nós vemos que o mundo é muito relativo, mas a Bíblia ela não muda. A Bíblia ela era a mesma antes, ela é a mesma hoje, e ela será a mesma amanhã e até o final dos tempos. A Bíblia ainda mostra que não existe relativismo para muitas coisas e principalmente do caminho que leva para a salvação. A Bíblia ainda diz que existe doce e salgado. A Bíblia ainda diz que existe desonesto e honesto. A Bíblia ainda diz que existe justo e existe ímpio, sim ou não? A Bíblia ela deixa isso muito clara. E Jesus disse que veremos essa diferença um dia. Que existe o ímpio, existe o justo, independente da forma que as pessoas aí fora pensem, independente do que a mídia pregue, independente de qualquer situação. Todos se ajoelharão perante Jesus Cristo, onde haverá a separação entre bodes e ovelhas. Isso nós temos que sempre levar conosco, porque a Bíblia ela não muda. Certa vez um ateu, filósofo, Voltaire, francês, ele zombava da Bíblia. Ele não acreditava na veracidade da Bíblia. E ele disse que a Bíblia era fogo de palha e que em menos de 100 anos ninguém mais iria ler ela e ela iria ser um livro escanteado. Ele morava em Genebra. Ele morreu e a Sociedade Bíblica Francesa comprou a casa dele para fabricar Bíblias. Ele se foi, mas a casa onde ele morava serviu como algo para produzir mais cópias da Bíblia, e a Bíblia até hoje, ela é viva e eficaz na nossa vida, as pessoas acreditando ou não, a Bíblia ela é. Então hoje nós vamos ver os dois lados dessa moeda, o que é ímpio e o que é justo, e aonde cada caminho leva, e qual as consequências de ser justo, e quais as consequências de ser ímpio, aqui nessa terra ainda. Porque no final nós já sabemos o destino, mas aqui nessa terra, na vida prática, a Bíblia nos mostra a diferença de cada um. Então no primeiro versículo, nós vamos ler Salmo primeiro todo, que é 6 versículos apenas. Vamos à leitura. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário,
Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos hinos cantados, te agradecemos também pelas ofertas, Pai, que possa ter sido alçadas, Pai, via internet. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui para ouvir a Tua palavra, e te agradecemos porque a Tua palavra nunca nos deixa confundidos nesse mundo em que nós vivemos. O mundo pode pregar qualquer coisa, qualquer relativismo, mas a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e sempre será luz para os nossos caminhos. Muito obrigado pela Tua santa palavra, e que o Senhor possa me usar agora apenas como uma ferramenta que sou, para a edificação da Tua igreja. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 1, por mais que não temos um escritor oficial dele, né? Mas muitos dizem que foi Davi, mas isso é apenas um achismo. E ele foi escrito para realmente diferenciar os dois caminhos. No primeiro versículo começa dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. O que é ser bem-aventurado? Feliz. Mas é qualquer felicidade? É essa felicidade que o mundo busca? É essa felicidade que o mundo se mexe lá para cá, inventa cada tempo é uma história diferente que eles inventam, buscando a felicidade, agora o mundo vai, o mundo está tudo bonito. É essa felicidade? Ser bem-aventurado é ser feliz desse jeito? Ser bem-aventurado é ser feliz no caminho do Senhor. É ser feliz com Ele habitando dentro de nós, com o Teu Santo Espírito habitando dentro de nós. Isso é ser um bem-aventurado, mas também pode ser entendido como uma pessoa que, além de ser cristão, é uma pessoa que caminha nos preceitos da Bíblia como deveria ser constantemente, e tem a sua vida próspera, e tem sua vida dando certo em todas as coisas. Não estamos falando aqui de riquezas e dinheiro, mas em todas as áreas da vida caminha bem, porque o Senhor os abençoa o tempo todo. Porque o Senhor abençoa os obedientes, não é isso que Jesus disse? Vocês obedecerão os meus mandamentos, e aí sim serão os meus discípulos. Então tem a ver com obediência. Então, bem-aventurado é alguém crente que obedece, que já está produzindo fruto, que é aquela pessoa madura na fé, que caminha firmemente com passos firmes nesse caminho. E ele diz que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu estava falando com o Rafa, o que é um ímpio? Ímpio, no hebraico, ele é traduzido como alguém perverso. Alguém longe de Deus, alguém que zomba de Deus, alguém que não quer o mínimo contato e nem respeita a Deus. Isso é um ímpio. Alguém que não tem a Deus e pouco importa para ele se ele tem ou não. É aquela pessoa que vive da forma que ela quer, seguindo os seus prazeres, e está tudo jóia. Isso é um ímpio. Ou seja, muito semelhante com o sistema que o mundo nos apresenta hoje. Nós vemos muitas celebridades muitas vezes zombando da Bíblia como um livro velho e ultrapassado. Nós vemos um sistema muitas vezes de TV, de rádio, em qualquer outra parte, zombando da palavra de Deus. Não é muito raro, na verdade é muito fácil nós assistirmos alguns filmes famosos e vermos ali algumas cenas que dão a entender que são contra a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava assistindo um filme, o meu filho ele gosta de super-herói. E estava passando o filme lá do Venom, né? E daí bem no começo o rapaz ele diz assim, que Deus criou a humanidade e deixou a humanidade no pó, mas Ele seria diferente e melhor. Então a gente vê, por mais que seja sutil, ou isso aí é história em quadrinho, ou hoje virou filme e tal, mas nós vemos referências contra Deus.
Esse não é o único filme, posso citar aqui vários que eu já assisti, porque eu tenho que assistir, eu sou pai. E nós vemos algumas coisinhas ali que não deveriam estar ali. E que infelizmente é a forma com que o mundo pensa, é a forma com que a indústria do cinema pensa, e não só do cinema, mas em todas as áreas. O ímpio representa a pessoa sem Deus, sem princípios cristãos, sem firmeza, sem saber o que quer, sem um padrão de caráter. Paulo diz em Romanos 3 o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulos abertos, e suas línguas enganam. Veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. E ele termina dizendo: e aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo ele diz isso, e ele faz a descrição do ser humano, é o retrato do ser humano sem Cristo. É o retrato de todos nós antes de Cristo. E é o retrato do mundo hoje que não tem Cristo. O ser humano é esse retrato. O ser humano ele nasce caído no pecado, inimigo de Deus, longe de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em transgressões e em pecados, mas Cristo nos resgatou da servidão do pecado, e hoje nós somos servos dele pela graça nós somos salvos, não vem por obras para que ninguém se glorie, e isso não vem de nós, vem de Deus. Bom, então todo mundo entendeu o que é ímpio. Todo mundo já entendeu. E o versículo também continua dizendo que feliz é o homem que não imita a conduta dos zombadores, ou aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Apenas não é ímpio, mas escarnece do nome de Deus, zomba do nome de Deus, e isso nós vemos ao monte. Esse texto também nos dá informações claras. Sabe do quê? De quem você convida para entrar na sua vida. Esse texto está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que não têm contato ou amizade com o ímpio, não ouve os conselhos dele, não senta em rodinha que não é para sentar. O texto está falando claramente que feliz é aquele que sabe com quem se relaciona, que sabe com quem tem amizades, que sabe com quem pode ficar horas conversando, que sabe quem pode ou não entrar dentro da sua casa. O texto está nos dizendo isso. Não estou falando aqui em nós cristãos desprezarmos os ímpios, até porque é através do nosso testemunho que eles deixarão de ser ímpios, sim? Não estou dizendo para desprezarmos e nem tampouco nos sentirmos absolutos ou superiores a eles, porque isso não é uma atitude cristã. O que eu estou dizendo é quem você convida para entrar dentro da sua casa, quem ocupa os cargos de confiança na sua vida. É disso que eu estou dizendo, com quem você caminha, com quem você anda, com quem você está diariamente. Quem aqui tem amigo? Levanta a mão. Alguma vez você já se aconselhou com ele? Sim ou não? Alguma vez você já deu conselho? Faz parte da amizade, sim ou não? Isso significa que se nós temos amizade com o ímpio, nós aconselhamos e somos aconselhados. Mas a Bíblia diz que feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Portanto, a Bíblia está dizendo: cuidado com quem você convida para entrar na sua vida. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve. Por que a Bíblia nos alerta sobre isso? Nos próximos versículos a gente vai ver que existem benefícios por não caminhar com Cristo. Ele diz que nós somos como árvores à beira de águas correntes, que damos fruto no tempo certo, não é isso que a Bíblia diz ali? Que a gente leu? Ou seja, não andar no caminho dos ímpios nos faz bem-aventurados e com benefícios na vida prática. Isso quer dizer que se nós não respeitamos esse princípio bíblico, esse se torna um malefício, totalmente ao contrário. Porque isso é óbvio. Ou seja, não andar nos caminhos dos ímpios traz benefícios e fazer ao contrário traz malefícios. Concordam? Como assim? A Bíblia diz que
Bem-aventurado quem não anda com ímpio, né? Parafraseando, essa é a minha versão. E você será bem-sucedido, não no sentido de ter riquezas, mas tudo te ocorrerá bem, você será abençoado, você dará fruto no tempo certo, o fruto que Ele preparou para que nós viéssemos a dar. E isso nos mostra que se nós não respeitamos, nós não conseguimos dar fruto. O ímpio, nas nossas vidas, nos aconselhando e perto de nós, tem um grande poder de fazer com que nós não venhamos dar os frutos que nós deveríamos dar. Porque quando nós menos percebemos, já estamos ouvindo o conselho dos ímpios. Nunca ninguém aqui chegou uma hora que falou: nossa, mas eu não devia estar ouvindo aquele cara. Eu não devia estar ouvindo aquela pessoa é tóxica. E eu fui me relacionando, criando amizades e tudo mais, e quando eu vi, eu já estava ouvindo o que ela estava me falando. E esqueci do que a Bíblia disse. Já aconteceu isso comigo. Quando menos você espera, você já está ouvindo o conselho dos ímpios. Por isso que a Bíblia nos alerta que o nosso contato com os ímpios, que nós temos que ter, e temos mesmo, que seja para nós influenciarmos e não sermos influenciados. Que seja para que nós venhamos a mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus. Que nós possamos mostrar para eles o real significado de ser feliz e perdoado por Cristo. E mostrar o caminho que nos reconciliou com Deus, mesmo com os nossos pecados. Essa é a função do cristão. Você já ouviu aquele versículo que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele está querendo dizer? O cristão, ele não pode conversar com o ímpio? Não. Ele pode tudo, desde que aquilo venha a ser conveniente para a sua fé e para a sua caminhada. Quem nós estamos ouvindo? A Bíblia diz em Amós 3:3: como vocês andarão juntos se vocês não estiverem de acordo? O que a Bíblia está dizendo? Como podemos nós andarmos com pessoas com objetivos diferentes, com mentalidades diferentes? Você tem fé e ele não, ou tem outra religião, como é que nós podemos andar estreitamente com pessoas assim? E não que eles são piores do que nós, não é isso que eu estou falando, eu estou tocando no ponto da nossa vida prática que a palavra de Deus nos fornece. Até porque o ímpio não faz, muitas vezes, conselhos errados para você por maldade, mas sim é porque ele tem, ele não pode dar aquilo que ele não tem. Ele não pode compartilhar com você aquilo que ele não tem. Então que o nosso contato seja para nós influenciarmos, tratarmos com amor, para que eles vejam o caminho da salvação e deixem de ser ímpios. E assim vai acontecendo o reino de Deus. E assim vai acontecendo. Mas tudo tem um limite. Cuidado com quem você ouve. Cuidado quem entra dentro da sua casa. É isso que a Bíblia diz. No versículo 2, continua dizendo assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não basta apenas não sentarmos na roda de escarnecedores. Vocês repararam? Não é apenas isso. Não é apenas você se afastar de determinadas pessoas que são tóxicas na sua vida. Mas sim meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, constantemente estar com a mente ligada ao que Cristo diz. Constantemente estar com a cabeça focada nas coisas do alto. É isso que a Bíblia diz. E como estamos nesse quesito? Como estamos? Eu sempre digo para os jovens, acho que eu já disse umas 3 vezes para eles. Certa vez um veio falar: mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas quem disse que você tem que ter vontade? Eu vi uma pesquisa, irmãos, que diz que 80% das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são de coisas que nós não gostamos, mas precisamos fazer. Eu não gosto de fazer compra. Sou bem sincero, não gosto. Chegou o dia de fazer compra, eu falo: vamos lá, porque nós temos que comer, então vamos lá. Mas eu tenho que fazer compra? Eu gosto? Não.
Eu perguntei para eles, quem é que gosta de ir para a escola? Muitos, mas tem que ir? Tem que ir. E por que quando chega o momento de alimentarmos o nosso espírito, é apenas de acordo com as nossas vontades? Vocês repararam que muitas vezes para o que importa nós, eu não estou com vontade agora, mas segunda-feira de manhã tem que trabalhar, sim ou não? Eu fico pensando, essa pessoa deve adorar ir de manhã trabalhar, né? Porque se ela faz tudo que ela gosta, então segunda-feira de manhã é o melhor dia para ela. Graças a Deus que tem o trabalho. Mas é por precisão, é por necessidade. Ler a Bíblia e orar também é por necessidade. Ler a Bíblia e orar não é hobby. Ler a Bíblia e orar não é uma coisa opcional para a vida do cristão. Eu faço ou não dependendo do dia. Nós temos que encarar a leitura da Bíblia e a oração como algo necessário. Muito, extremamente necessário. Não é opcional. Não tem essa opção, não tem como você marcar o xizinho, não tem. É o nosso dever. Não é isso que a Bíblia diz? Bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas meditam na lei de dia e de noite. Como estamos? A Bíblia ela faz uma grande diferença, não apenas quando meditada, mas também quando praticada. Eu já cansei de ver na minha infância, né? Se minha mãe estiver assistindo, ela vai concordar comigo. Ela era, né? Antigamente ela deixava a Bíblia no Salmo 91 em cima da estante. E eu nunca entendi aquilo. Eu falei, mas que diferença faz? Ela também não sabia me explicar, mas por quê? Porque ela foi ensinada daquela forma. A Bíblia aberta é um livro, sim ou não? Que diferença tem ele de qualquer outro livro que a gente abriu lá atrás? Nenhum. Agora, se eu ler e praticar, ela é viva e eficaz. A prática da Bíblia que faz totalmente a diferença. E que também não é opcional, é questão de obediência. Certa vez em uma tribo que havia sido evangelizada, chegou um visitante ateu. E os índios que já haviam sido evangelizados liam a Bíblia. E o ateu, vendo aquela cena, zombou daquela situação, né? A Bíblia e tudo mais. Na hora do jantar, o chefe da tribo disse a ele: você está vendo aquele forno? É nele que nós assávamos carne humana antes da Bíblia mudar a nossa forma de agir. Mesmo você zombando da Bíblia, é ela que está te mantendo vivo aqui. E ao invés de você ser o nosso jantar, você é convidado para o nosso jantar. Mesmo ele zombando, era a Bíblia que estava mantendo ele vivo. Porque se a Bíblia não tivesse mudado a forma da tribo pensar, ele seria o jantar. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Eu não acredito. Então pratica ela. Pratica ela, vê se as coisas não mudam na sua vida. Pratica ela, vê se as coisas não são transformadas na sua vida. Porque o Deus que inspirou mais de 40 autores é um Deus vivo. É um Deus vivo. O terceiro versículo diz assim, sobre o justo, né? É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Que vantagem tem ser justo? Para que ser justo? Além do principal que é salvação, a Bíblia também nos dá algumas dicas na prática da diferença entre o ímpio e o justo. Ele diz que nós, os justos, ou os bem-aventurados, são como árvores plantadas à beiras de águas correntes. Quem aqui já viu uma árvore plantada na beira de um rio? Você já viu essa árvore seca? Não tem como. Porque constantemente ela está sendo umedecida, a sua raiz está plantada ali. Ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. É isso que Deus os compara. Aquele que é bem-aventurado é comparado a essa árvore frutífera. O murchar aqui, no hebraico, ele dá o sentido de tornar um tolo e cair por causa de uma tolice. As suas folhas não murcham, isso quer dizer que aquele que medita na palavra de dia e de noite e coloca em prática, jamais cairá por alguma tolice que venha fazer.
jamais cairá por alguma tolice do seu coração, porque a sua mente está enraizada na palavra de Deus, assim como a árvore está enraizada à beira de águas correntes. Importante deixar claro que todos nós estamos sujeitos a sofrer e sofreremos, já sofremos e assim vai, porque Deus permite provações na nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos transformar. Isso é com todos, isso não depende do que eu e você venha fazer. Jó era um homem íntegro e justo, e mesmo assim passou por tudo aquilo. O que eu estou dizendo é de consequências de pecado, que também é um outro lado. De consequências da tolice do ser humano, de consequências de atitude mal tomadas do coração do ser humano. É disso que a Bíblia está dizendo na vida prática. Que nós vamos passar por sofrimento, sim, mas que não seja consequências amargas de atitudes erradas e tolas que nós tomamos, porque não meditamos na palavra de Deus. Então nós vemos que aquele que medita na palavra de Deus está seguro, está num caminho seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Alguém enxerga no escuro aqui? Quem tem essa capacidade? Enxerga no escuro? Não, né? Se apagar a luz do templo aqui, fechar tudo, a gente vai saber onde estão as cadeiras e passar certinho, sem esbarrar em nada. Se apagar a luz de uma loja de cristal, você vai saber entrar sem derrubar nenhum copinho, nenhum cristal? Não, né? Porque nós não enxergamos. A Bíblia diz que ela é a luz que ilumina o nosso caminho para que a gente não tropece e não caia. Porque se nós enxergamos o nosso caminho, nós não tropeçamos, isso é óbvio. Se nós enxergamos onde estamos pisando, jamais cairemos. Por isso a Bíblia nos orienta, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, medite na palavra e você terá sucesso. E tudo lhe correrá bem. Sabe por quê? Porque você deixará de ser um tolo. Você deixará de ser um tolo, porque a palavra de Deus é sabedoria. Não é isso que Tiago diz? Peça a Deus sabedoria que dá a todos. A sabedoria vem daqui. Agora nós vamos para a parte do ímpio. Aqui nós já vimos que existe uma diferença entre os dois. Que um é frutífero, que o outro não tropeça, que o seu caminho é iluminado pela palavra de Deus, deixa de ser um tolo, porque o coração de todos nós é tolo, e nós deixamos de ser a partir do momento em que nós negamos a nós mesmos para seguir a Cristo. E agora o texto ele dá a consequência do ímpio, porque ele não vai passar impune. Versículo 4 e 5 diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha que contraste. Um é uma árvore firmada. Um tem o caminho reto e firme. O outro é como a palha que o vento leva. Olha que contraste legal. O caminho do ímpio não é nem um pouco parecido ou semelhante com o caminho do justo. É ao contrário. Não tem padrão de caráter, não tem firmeza no que pensa e no que quer. Não tem aonde se agarrar nos tempos e tribulações. Por isso é como uma palha que o vento leva. É leve, não tem raiz, não tem nada que fixe ela no lugar. Vai de um lado para o outro. Vai de um lado para o outro. Porque não se estabelece em canto nenhum. Não sabe para onde vai. Dançam conforme a música tocada. Meu pai dizia isso quando a gente era criança. Olha, não pode dançar conforme a música não. Sabe o que é isso? Se algo é atrativo e dá dinheiro, eles fazem. Se algo é errado, mas proveitoso, eles fazem. Se tiver que parecer com alguém que ele não é e negar a sua identidade para se dar bem, eles fazem. Tudo que for proveitoso, eles fazem. Se sonegar imposto é proveitoso, eles fazem. Vocês entenderam como depende da situação, como tudo é relativo?
Se aqui é vantajoso, a gente vai fazer e está tudo certo, vamos pelo caminho mais fácil. O ímpio tem esse pensamento. Faz de qualquer jeito, que o importante é ser feliz. Não tem raízes nem princípios, mas isso traz duras consequências. Duras consequências. A Bíblia diz que, por isso, pela falta de enraizamento e de caráter, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por causa dessa conduta, sem Deus, sem caráter, sem padrão, isso nós vemos hoje em dia, não importa se é direita, se é esquerda, não estou dizendo aqui de partidarismo de nada, estou dizendo de indivíduos, do coração. Se a pessoa que vive dessa forma e acha que está tudo bem, a Bíblia diz que no dia do juízo não permanecerão. Não permanecerão. A Bíblia diz que nós chegaremos até o trono branco, todos nós chegaremos, e ali, todos nós vamos ser julgados de acordo com o que fazemos. Interessante, porque daí a gente fala, bom, se é pelo que fazemos, todo mundo vai para o inferno. Só que no nosso julgamento, terá um advogado, que é Cristo. Ele se levantará e falar, Pai, desse eu já paguei na cruz do Calvário. Agora, no julgamento do ímpio, assim como o cristão também, pelo que faz, muitas vezes não vai dar muito certo, mas não vai ter advogado de defesa. E não permanecerá na comunidade dos justos. Ou seja, a comunidade dos justos, para onde o justo vai, o ímpio não vai. E para onde o ímpio vai, o justo não vai. E a Bíblia é muito clara em muitos pontos. Mas quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja, está tudo certo, deixa eu viver minha vida. Mas quem disse que você tem mais um ano de vida? Quem disse que você tem mais uma semana de vida? Nós não sabemos. Quem pensa assim é exatamente como a palha que o vento leva. Confia na força do próprio braço, confia na sua própria conduta. Então, irmãos, não existe relativismo no sentido de salvação, ou somos ou não somos, ou cremos ou não cremos. Não existe meio termo no reino de Deus, não existe. Esses dias no grupo dos pastores lá, um pastor colocou uma sátira de um rapaz que estava em cima de um grande muro. De um lado estava Jesus e do outro estava o diabo. E daí Jesus, venha meu filho para o meu lado e tal. E o rapaz, eu não sei, Senhor, eu estou meio confuso aqui. E Jesus, meu filho, venha, eu tenho o melhor para você. Senhor, eu não sei, eu acho que... Deixa eu pensar um pouquinho mais. E o diabo quieto. Daí ele olhou para o diabo e falou, você não vai me convidar não? Ele está me convidando lá. O diabo falou, não, porque quem está em cima do muro já está comigo. Quem está em cima do muro já está comigo. E nós como estamos? Ou somos ou não somos. Talvez Deus nos dê muita vida aqui nessa terra ainda, ou pouca, não sabemos. Mas hoje, se você partir, você tem certeza para qual lado você vai? Você tem certeza se é na comunidade dos justos ou no inferno, que é real? Não adianta nós muitas vezes tentarmos jogar o inferno para baixo do tapete, porque ele é real, a Bíblia diz sobre ele. É melhor nós falarmos dele hoje do que se deparar com ele amanhã. E o versículo 6 continua dizendo, pois o Senhor aprova os justos, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O texto está dizendo que o caminho dos ímpios pode levar à destruição, talvez leve. O caminho leva. Então, irmãos, quem anda com a Bíblia nunca anda enganado. A Bíblia ela nunca prometeu, Jesus através da Bíblia nunca prometeu casa e carro para ninguém. Ele nunca prometeu fama para ninguém. Ele nunca prometeu que depois que você aceitasse ele, a sua vida ia ser show de bola, não ia ter problemas. Ele não prometeu. E ainda ele dá o final de todas as coisas. É algo que já está escrito. Como a irmã Isabel orou aqui, tudo já está escrito.
Deus, ele não é o autor de um livro que está pensando qual a próxima página que ele vai escrever, não, ele é soberano. Tudo está escrito, do começo ao fim. Nós não sabemos porque estamos vivendo essa história, mas ele já sabe de todas as coisas. Então a Bíblia nos orienta, olha, o caminho daqui vai para lá, o caminho daqui vai para o outro lado. Então que nós possamos, nessa noite, entender que nós somos justos, porque Cristo nos justificou, não porque somos melhores. Em nós não há justiça nenhuma, se não for a de Cristo em nós. Porque é isso que Ele conseguiu na cruz do Calvário. E que nós possamos entender que a nossa caminhada aqui na terra, as pessoas têm que ser escolhidas a dedo. Não é qualquer pessoa que entra dentro da sua casa. Não é com qualquer pessoa que você fica se aconselhando, abrindo sua vida. Tome cuidado com quem você anda. Medita nesse livro dia e noite, porque ele é luz para os teus caminhos. E não seremos tolos. Olha só o que a Bíblia diz. Já dá todo o processo. Os outros que não quiserem, amém. Mas o caminho deles não será o mesmo que o nosso nunca. E isso jamais será relativo. Então vamos ter esperança. Quem aqui de vez em quando pensa, Senhor, como que vai ser naquele dia? Eu penso, às vezes eu estou lá no sofá lá e fico brincando com a minha cachorra. Como que vai ser naquele dia? No dia que a gente chegar lá. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso quando Cristo voltar. Quem estiver na terra, a geração que estiver na terra e ver a volta do Messias. Que maravilhoso. A Bíblia diz que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então vem que nós possamos manter a nossa fé intacta. Não importa se tal governo vai fazer tal coisa ou o outro vai fazer outra coisa. Não importa se está tendo guerra lá, guerra aqui. Não importa se vai ter uma terceira guerra mundial, rumores estão dizendo. Não importa. Porque quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não é homem da direita, não é homem da esquerda. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Nós não temos o que temer. O cristão devia ser o povo mais sorridente da face da terra. O cristão devia ser o povo mais tranquilo da face da terra. Porque ele crê num Deus vivo que caminha com ele e já dá o final de todas as coisas. Nós não somos enganados, nós não estamos num caminho escuro e daqui a pouco a gente tromba em alguma coisa. Está tudo escrito pelo dono de todas as coisas. Curta a sua vida. Curta a sua salvação. Seja feliz com Cristo. Influencie as pessoas, não seja influenciado. Não jogue fora tudo aquilo que Deus preparou para você por causa de prazeres e do teu coração. Que nós possamos caminhar esperançosos até o dia. Ou que Ele nos chame, ou que Ele volte para todos nós. Que vai ser maravilhoso. Espero ver todos lá. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua santa palavra, pela tua rica e misericordiosa palavra. Te agradecemos pela grande salvação, te agradecemos porque o Senhor nos orienta, te agradecemos porque o Senhor é um Deus criador e participa da tua criação. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve a cada dia que ajoelhamos orando a Ti, o Senhor nos vê. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso consolador e o nosso amigo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê discernimento para viver nesse mundo. Nos dê discernimento, Pai, para entender quem é e quem não é para estar na nossa vida. Que nós possamos caminhar firmes, Pai, nesse caminho que é o Senhor Jesus. E que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque está próximo o dia que o Senhor se revelará ao mundo. E todos nós estaremos juntos num coral enorme cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor possa nutrir de esperança o nosso coração e nos alegrar. Que nós possamos aproveitar de toda essa tranquilidade e salvação. Apesar das dificuldades, apesar de qualquer coisa,
Eu tenho sofrido, pois a minha mãe está com câncer, mas apesar de qualquer coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento. Porque sabemos que um dia tudo isso vai acabar. E estaremos num lugar onde não existe morte, não existe dor, não existe angústia, não existe inveja, não existe violência. E te agradecemos por isso, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.